Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou estar ensinando o passo a passo de como fazer essa bolsa carteira, tá? Ou conhecido como clutch também. E antes de dar o início ao passo a passo, eu vou pedir para você dar aquele super like. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo, se inscreva e clica nas notificações para ficar atento aí aos próximos vídeos. E vamos para o passo a passo então. Bom, e para esse trabalho eu vou estar utilizando um novelo e pouquinho dessa marca aqui de linha, tá? Aqui é a cor que eu vou estar utilizando para esse projeto hoje. Linha puxada pelo centro. Antes de começar eu deixo uma quantidade boa de fio para fazer acabamento de aproximadamente 1,5 m. Aqui eu começo fazendo a primeira argolinha da correntinha. E vou inserir a quantidade de 39 correntinhas. E para esse trabalho eu estou utilizando a agulha de número 8, tá? E explicando que esse total de 39 correntinhas que eu coloco já, conto com uma que seria para subir e fazer aí a segunda carreira nesse trabalho, tá bom? E vou começar então a segunda carreira colocando aqui meu primeiro ponto baixo na parte de trás da correntinha, dessa forma. Vou seguir fazendo em ponto baixo, pegando aqui, ó, nesses pontinhos, até o final dessa carreira, trabalhando em ponto baixo. Aqui nós chegamos então ao final da segunda carreira, trabalhando em ponto baixo, sem nenhum aumento. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, o último ponto baixo nessa correntinha aqui, ó, tá? Ajusta bem e faço o meu último ponto baixo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Iniciando o ponto puff, eu vou no segundo ponto baixo e insiro um ponto baixo. E retornando aqui ao primeiro pontinho que eu não trabalhei, nesse buraquinho aqui, eu vou estar inserindo então a primeira laçada, não dessa forma, mas eu vou buscar o fio aqui dentro, ó. Primeira laçada, segunda e terceira. Ajusto o fio e puxo tudo. Agora eu vou pular um pontinho, tá vendo? E vou inserir no próximo um ponto baixo. Novamente vou retornar no ponto que eu pulei nesse e vou inserir as 3 laçadas aqui do ponto puff, tá? E vou ajeitar o fio e puxar tudo. Vou pular um pontinho e colocar um ponto baixo. Retorno novamente a esse pontinho e coloco 3 laçadas aqui de fio. Ajeito bem o fio. Sempre passo o dedo dessa forma aqui, ó, para ajeitar o fio. E puxo ficando com uma laçada apenas. Pulo de novo, coloco na próxima um ponto baixo. E assim sucessivamente vou fazer até o final da carreira, tá? Você vai ver sempre passando o dedo assim, ó, em cima do fio para ajeitar e visualizar os 3 pontinhos, tá? Dessa forma eu não erro a quantidade de laçada e também sempre tô conferindo a parte de trás do trabalho para ver se tá tudo certinho. E damos sequência até aqui. E aqui chegamos para a finalização de mais uma carreira. Deixa eu dar um zoom aqui. E vamos finalizar com ponto puff aqui. Pulo um ponto, na seguinte coloco um ponto baixo e retorno com ponto puff. Sempre vou finalizar o trabalho com ponto puff e não com ponto baixo. Ajeito o fio, dou uma laçada, faço uma correntinha e viro o trabalho. Dando sequência à próxima carreira, pulo 1, no seguinte coloco um ponto baixo, mostrando aonde eu coloco o ponto baixo é aqui, e nesse aqui eu vou colocar então o ponto puff. Em cima do ponto puff eu coloco um outro ponto puff. Vai trabalhando e ajeitando o fio dessa forma, para ficar tudo certinho.
pulo um ponto, na próxima coloco então um ponto baixo. E sempre ajeitando o fio, tá? Mostrando aqui, ó, sempre nesse intervalo aqui, ó, da carreira anterior, ó, que eu vou colocar ponto baixo, tá vendo? No meio, que é a parte de cima, eu coloco ponto puff. Trabalhe sempre ajeitando o fio para não precisar desmanchar o trabalho e dar início novamente. Trabalhe sempre ajeitando o fio assim. E sempre nesse intervalo colocar o ponto baixo. Esse ponto dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que trabalhar com o fio um pouco esticado e ajeitando assim com o dedo, para que ele fique bem lisinho. Se não der, desmancha e começa de novo as laçadas. E lembrando que sempre vai ser nesse intervalo aqui, esse aqui, tá? Que você vai colocar o ponto baixo. Mantenha o fio para as laçadas sempre esticadinho. Ajeita dessa forma e puxa tudo, tá? Essa é a dica que eu dou para utilização desse tipo de linha. É a forma que eu trabalho, tá? Com ela esticada e passo o dedo dessa forma, tá? E vou trabalhar assim até o final. E trabalhe sempre fazendo a conferência dos pontos, tá? Para não precisar desmanchar seu trabalho. Aqui a gente está chegando então no último ponto, ó, que a gente vai terminar da mesma forma, nunca em ponto baixo e sim no ponto puff, tá? Puxo a laçada, passo uma correntinha e viro meu trabalho. Pulo o primeiro ponto, no intervalo coloco um ponto baixo. Aqui em cima desses pontinhos é onde eu vou colocar ponto puff, tá? Ponto em cima de ponto. E vou dar sequência até o final da carreira, terminando da mesma forma com ponto puff. Lembrando que você vai colocar seu ponto puff em cada um desses aqui, ó. Cheguei então no tamanho que eu quero para a peça. Vou passar a medida para vocês aqui então. Deu um total de 49,5, quase 50 de comprimento. E aqui de largura deu 20,5 de largura, tá? E a quantidade de carreiras de ponto puff eu fiz 12, tá? Um total aí de 6 tranças, se você for contar, dá um total de 6 tranças, tá? Agora a gente vai fazer o acabamento da lateral. Com essa correntinha que eu fiz aqui para virar o trabalho, eu vou inserir nesse local aqui, ó, e vou dar um ponto baixíssimo, dessa forma. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui para vocês entenderem aqui. Eu vou desmanchar, ó, vou fazer essa correntinha aqui para subir, vou passar o fio aqui para baixo e vou pegar aqui, ó, pela lateral aqui, ó, do ponto, ó, aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente no próximo um ponto baixíssimo e vou dando sequência assim, ó. E vou chegar então até o final sem nenhum aumento, ajeitando assim até o final da carreira. Vou mostrar para vocês como fica. Ponto na lateral fica assim e aqui em cima aparecendo essa correntinha, tá? Vou trabalhar até aqui. Chegando aqui então no final, eu vou fazer meu último ponto baixíssimo. Dou mais uma laçada para fechar esse ponto aqui na escapalinha. Corto o fio. Terminei esse acabamento. Finalizado aqui então, a gente vai para o próximo passo, que é o outro lado aqui, que eu deixei essa quantidade de fio aqui para fazer esse arremate aqui também final. Vou pegar aqui, fazer o meu primeiro ponto baixíssimo, ó, puxei, vou aqui nessa correntinha pegando pelo lado dela e vou trabalhar em ponto baixíssimo, como foi feito na outra lateral. Em cada correntinha eu pego na lateral e vou fazendo então um ponto baixíssimo, trabalhando assim até o final da carreira.
Nesse acabamento você vai notar que vai ficar aparecendo um ponto correntinha na parte de cima do trabalho e na lateral também vai ficar visível aí um ponto correntinha, tá vendo? E vai fazer assim até aqui. E chegando aqui nesse final, eu vou trabalhar da mesma forma, tá? Nesse último pontinho aqui, ó, da correntinha, eu vou inserir a agulha, trabalhar com meu ponto baixíssimo, dou a laçada e puxo o fio para arremate, tá? E chegando aqui, a gente tá próximo do passo da costura da bolsa. Aqui eu vou fazer a conferência final dos pontos, para ver se tá tudo no lugar antes de efetuar a costura, tá? Ó, dá uma olhada nos dois lados, verifico se tá tudo no lugar pro passo seguinte. Agora eu vou fazer a separação contando aqui, a partir desse primeiro pontinho aqui, ó, 18 pontinhos para fazer a aba ou a tampa aí da bolsa, tá? E você deixa em pé para ver o alinhamento aqui, ó, do outro lado, para você fazer a dobra da aba. E fazendo a dobra aqui da aba, você vai agora fazer a dobra do corpo aqui da bolsa, tá? Você vai alinhar com a marcação aqui que você fez para a aba da bolsa, tá? Vai ajeitando desse jeito aqui. E faça a conferência aqui com a marcação para ver se o corpo tá no tamanho certinho com a parte da aba, ó. Dobro, faça a conferência do outro lado para ver se tá tudo certinho, tá? Ó, ajeita assim com a mão para ver se tá com o enquadramento certinho aqui. Lembra que não é esse lado aqui, ó, esse, mas esse aqui que tem que ficar para cima, tá? Dessa forma aqui. A tampa ou a aba tem que ficar com essa parte assim, ó, com a correntinha aparecendo aqui na lateral. E faço então a costura das laterais aqui com ponto baixo dos dois lados, aqui também. Dando início então à costura, vou tirar aqui minha marcação, vou inserir minha agulha aqui, ó, nesse pontinho aqui pela lateral, tá? Do trabalho, lembrando que eu deixei aqui frente com frente, ó, ajusto aqui e pego aqui dessa forma, pela lateral. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem a parte de cima, tá vendo? E aqui, onde eu vou trabalhar o ponto baixo, pegando aqui também, ó, tá? Agora, pego a linha, puxo e faço meu primeiro pontinho aqui, ó, tá? Vou pegar esses fios que sobraram e vou fazer já o arremate com eles, ó. Pego aqui, então, pela lateral, do outro lado também, coloco esses dois fios aqui e faço meu ponto baixo já fazendo arremate com essas sobras de fios, ó. Pego novamente pela lateral, ó, aqui, insiro a agulha, deixo o fio aqui para fazer arremate e faço outro ponto baixo. Vou dar sequência até o final aqui. E quase próximo ao final, você vai ter um pouquinho de dificuldade para pegar, mas ainda dá para pegar o pontinho, ó, pela lateral, tá vendo, ó? Sempre dessa forma, tá? Aqui, ó, já tá ficando mais apertado para enxergar aqui o ponto, mas ainda dá para pegar, tá vendo, ó? E dou mais um ponto baixo, ó. Vai sobrar somente um sem fazer, tá vendo, ó? Esse aqui, tá? Ó, vou finalizar aqui com o último ponto baixo, tá vendo, ó? Peguei aqui os dois outro lado, tá vendo? E vai sobrar um aqui só. Esse aqui só que sobra, tá? E faço meu último, puxo o fio e depois faço o arremate aqui dessa sobra, tá? Eu vou fazer da mesma forma do outro lado. Aqui, ó, na contagem tem 15 ponto baixo e sobra um. Corto o fio e agora faço o arremate dessa sobra aqui de fio com essa numeração de agulha menor, tá vendo? E
nessa lateral aqui do ponto baixo, ó, dessa forma, escondo todo esse fio aqui, tá? E feito então dos dois lados aqui, ó, a costura, tá? Confere direitinho se tá tudo no lugar, ó, tudo certinho, os pontos aqui. Vou puxar agora esse fundo aqui, ó, desvirando a peça para dar o formato então à bolsa, tá? Vou ajeitando a peça pela lateral, do outro lado também. Puxo bem os pontinhos, ajeitando com o dedo na parte interna. E na parte externa vou amassando aí o trabalho para ajeitar e dar o formato da peça, tá? Fica bem certinha os cantinhos aí, tá? E aqui não tem segredo, né? É só ajeitar mesmo com a mão para ficar tudo alinhado a peça no formato dela certinho, tá? Só toma cuidado aí para não desfiar, não puxar esse fio do ponto puff, né? Pra não soltar nenhum ponto, tá? Ajeita aqui a parte da aba, tá? Ó, e coloca no alinhamento certinho. Claro que depois de ajeitar com as mãos, você vai fazer o arremate final, que é passando com o vapor do ferro, sem encostar o ferro para não amassar a peça, tá? Você só vai chegar perto o vapor e aí o fio, do jeito que você sentou com a mão, o fio vai ficar certinho no lugar, tá? Ele não vai ficar levantando, ele vai ficar assentado no lugar que você colocou, tá bom? Mostrando pra vocês então como ficou a lateral, ela fica mais gordinha, ó, devido ao ponto baixíssimo que a gente aplica na lateral, antes da costura, tá vendo, ó? Aqui a parte da lateral, ó, ficou bem mais gordinha. Essa é a parte de trás, tá? Ó, como fica super bonito esse ponto. Você pode fazer aí uma infinidade de cores, tá? Essa bolsa fica super bonita. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a medida dela. Então, ela ficou com 21,5 por 17,5. Esse é o tamanho que ficou, então, a bolsa, tá? Bom, já vou finalizar esse vídeo sem fazer o acabamento final da alça e do imã. E para você que chegou até aqui e gostou desse tipo de conteúdo, então se inscreve, curte para me incentivar a fazer mais vídeos como esse e ativa as notificações também para ser o primeiro a receber as novidades do canal. Tchau, até breve!